tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui de aprofundamento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Paula Abreu, para quem não me conhece, e eu sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos falar o seguinte. Ela tinha um casamento que ela dizia ser perfeito. E ela dizia também que nunca perdoaria uma traição. Como foi? Como é possível superar essa vergonha da dor dessa traição e ainda superar a dor em apenas 4 semanas? Vamos lá? Vamos falar sobre isso hoje? Você também dizia que tinha um casamento perfeito? Escreve aí, hashtag casamento perfeito. Você também disse que nunca perdoaria uma traição? Escreve aí, hashtag nunca perdoaria uma traição. Mulheres que diziam que tinham um casamento perfeito, que diziam que nunca perdoariam uma traição, e agora essa traição entrou na minha vida. Como lidar com essa vergonha? Além de ter que superar a dor da traição, como lidar com essa vergonha? O que acontece dentro de nós quando a gente diz que tinha um casamento perfeito ou quando a gente diz que nunca perdoaria uma traição? Gente, lembrando que eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, esse aqui é um espaço seguro. Se você está aqui, é porque você está buscando superar a dor da traição, está buscando um caminho de solução para tirar essa dor do peito. Como diz as mulheres que vivenciam a minha jornada, elas dizem assim, Paula, é como tirar a dor com a mão. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, que existe um caminho de solução, tá? Quais são os processos, né, que essa mulher vive quando ela diz que não perdoaria uma traição, que achava que estava tudo bem, tudo perfeito, e acaba vivenciando essa dor? A primeira dela é ela se torna uma pessoa incrédula. Ela não acredita que essa traição pode estar acontecendo. Mas o meu casamento era tão perfeito, tudo era tão perfeito. Como isso pode estar acontecendo na minha vida? Isso não é uma verdade. Isso é uma loucura, isso é um sonho, isso é um pesadelo. Alguém passou por essa fase? Não é possível que eu estou vivendo isso. Não é possível que eu estou passando por isso. A segunda fase é a raiva. A raiva e o ressentimento. É a raiva e o ressentimento em relação ao marido, a raiva e o ressentimento em relação à terceira pessoa, a raiva e o ressentimento em relação à vida. A Jana, da turma T13, daqui a pouquinho vai falar mais para vocês sobre isso, tá bom? Já te chamo, tá bom, Jana? Fica aí comigo. Olha só. Primeiro, a incredibilidade, né? Eu me torno incrédula de que não é possível que essa traição está acontecendo na minha vida. A segunda é a raiva e o ressentimento que eu tenho em relação ao marido, que eu tenho em relação à terceira pessoa, que eu tenho em relação a Deus, muitas vezes, né? Porque Deus fez isso comigo, em relação à vida. Por que que a vida trouxe isso para mim se eu não merecia passar por isso? Ai, 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 não dói ouvir isso. Dói. E aí muitas falam assim, nossa, Paula, é exatamente isso que eu estou vivendo. É exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que eu estou sentindo, né? Ah lá, estou passando por isso. Depois vem o terceiro passo, que é a tristeza. A tristeza de não acreditar que pode ser possível que aquela família perfeita, que aquela imagem que você criou de você, do seu marido, do seu casamento, da sua família, dentro, né, de uma bola de perfeição, não existe mais. Quando a traição entra na nossa porta, essa perfeição não existe mais, né? E aí vem o quarto, a vergonha. Quando eu me dou conta que essa traição entrou na minha vida, que eu não tenho mais um casamento perfeito, vem o quarto passo, que é a vergonha. Principalmente quando todas as outras pessoas sabiam e eu era a única que não sabia. Ou quando agora eu vou ter que lidar com isso diante da sociedade, dos meus pais,
dos meus sogros, cunhados, tios, primos, o pessoal do trabalho, né? O pessoal do prédio e tantas outras coisas. A gente que mora em cidade pequena ainda é pior ainda, né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, quando surge qualquer coisinha que aconteça, né? Imagina uma traição, cai na boca do pessoal geral. E a vergonha, ela vem, a tristeza, né? Vem seguida da vergonha. Então, imagina uma mulher ter que passar por tudo isso de forma, né? Vem isso, vem isso, vem isso, vem isso. Como fica, né? Essa mulher com tantos sentimentos de dor dentro de si. E por último, que não menos importante, vem o medo e a insegurança, porque essa mulher ela olha para o futuro e ela não vê futuro. Ela olha para frente, mas tudo parece ser incerto. Nada é concreto. E parece que tudo que ela imagina sobre aquele futuro, sobre aquele casamento, de coisas boas, parece estar muito distante. Parece estar anos-luz dessa mulher. É como se aquilo pudesse acontecer para as outras pessoas, mas para mim não. Porque a minha dor é muito grande. Porque a minha dor é a maior de todas. Exatamente. A gente fica sem chão. E esse é o que a gente chama do famoso castelo de areia. O casamento castelo de areia. Né? A gente vive algo achando que aquilo é perfeito. E quando vem uma traição, a gente tem que saber lidar com isso a partir de agora. Porque de perfeito, mulherada, não tem nada. Né? A gente é tão igual quanto tantos e tantos casamentos que passaram e ainda estão vivendo a dor da traição. Né? E aí, gente, eu não estou dizendo para vocês que somente você é responsável por essa dor. Imagina, longe disso, não é o meu olhar aqui. Também não é para você se culpar por tudo isso que está te acontecendo sozinha, tudo culpa minha. Não, também não. Mas também ficar nesse lugar de vítima não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada. E além disso, perdoar rápido demais por causa das incertezas não vai te ajudar a curar essa dor. Então, se você está fazendo qualquer coisa dessa, tome muito cuidado, porque o final não é o final que você tanto busca. Seja se curar dessa dor, seja ficar nesse casamento, seja sair desse casamento sem culpa, ok? Beleza. A grande oportunidade, gente, que eu trouxe como um ponto central dessa aula, que eu sei, esvaziem a xícara, por favor. Coloquem as xícaras vazias, porque você precisa estar de xícara vazia para levar a grande oportunidade dessa aula para vocês hoje, que é a seguinte. Gente, toda dor, nada é só dor. Quando eu não posso mudar a dor, quando eu não posso mudar aquilo que me aconteceu, então eu tenho uma saída: transformar aquela dor em força, transformar aquela dor em oportunidade. E sim, essa traição pode ser sim também uma oportunidade para que eu possa crescer. Crescer como pessoa, crescer como esposa, crescer como mãe, crescer na minha profissão. Por quê? Porque a traição, ela é um chacoalhão. Nada mais pode ficar no mesmo lugar. A traição, ela pede isso para nós. A traição pede por mudança. Nada pode voltar a ser como era antes. Então, quando a gente vê que eu não posso mudar o que já aconteceu, mas então eu posso usar isso como força para crescer na minha vida, eu começo a aprender a lidar com as minhas adversidades. E eu aprendo também a criar novas relações saudáveis. Então, mulherada, pensa comigo. Se eu não posso mudar o que já aconteceu, eu posso agora ter uma grande oportunidade de tomar essa dor para mim, ficar frente a frente com ela e crescer com ela, aprender com ela e me superar. Não é superar o marido, superar a terceira pessoa, é me superar. Superar de quem eu era, achando que tinha um casamento perfeito, para hoje. Quem eu sou essa mulher hoje, com toda essa base de conhecimento que eu estou aqui disposta a mostrar para vocês qual é esse caminho. Tá bom? Vamos continuar então. Aí, claro que nada são flores, né?
E aí sempre vem aquela. Gente, lembra daquela imagem que tinha o anjinho e o diabinho, né? E aí eu tô contando toda essa história para você, você tá se identificando com isso tá acontecendo comigo. Eu tô vendo aquela mulher que superou a dor da traição, a história dela é igual à minha, mas aí vem aquele, parece aquele diabozinho assim na nossa cabeça, e vem aquela pergunta que não quer calar. Vou compartilhar com vocês. Eu disse que nunca perdoaria a traição. Não sei como seguir em frente agora, sem sentir que eu estou me traindo. Quem disse que nunca perdoaria uma traição deve estar enfrentando exatamente a voz desse diabinho agora. Como que eu, que sempre disse que nunca perdoaria uma traição, agora estou perdoando esse marido, mas eu não consigo me perdoar por ir contra aquilo que eu acreditava, por ir contra aquilo que eu sempre disse que diria, né, que faria caso isso me acontecesse. E agora, mulherada, o que a gente faz numa situação como essa? Então, ó, seguir em frente, né, seja com esse marido ou não, não significa esquecer essa traição. Jamais. Não significa, inclusive, aceitar isso como, legal, entendi, beleza, eu cresci com isso, pode continuar me traindo. Não, jamais. Jamais, gente, jamais. Mas aqui existe um processo em que a gente precisa honrar as nossas emoções, honrar aquilo que a gente sente, mas também a gente precisa se abrir para um novo caminho, para um novo olhar. A gente não pode deixar que esse fato defina a gente como mulher, como mãe, como esposa. A gente, para muitas mulheres, a traição é um fim. Então, assim, sou a mulher traída, acabei com o meu casamento e acabou. Não, muito pelo contrário. A traição é um novo começo. Um novo começo para ser algo melhor, para ter um relacionamento ainda melhor. Faz sentido isso para vocês? E por isso nós precisamos nos abrir. Porque quando eu digo que eu jamais perdoaria uma traição, é porque a minha mente estava enquadrada dentro de uma caixinha. Quando essas mulheres vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos, que elas aprendem o que é relacionamento saudável, o que é 50% dentro de uma relação, elas se abrem. Elas saem dessa caixinha e começam a olhar para o mundo, para as relações, para a vida, de um outro lugar muito mais ampliado, com um olhar de águia mesmo. E isso faz toda a mudança. Faz sentido isso para vocês? E ainda tem mais uma perguntinha que não quer calar, além dessa, que é a seguinte, ó. Mesmo superando a dor da traição agora, eu acho que eu vou ser traída novamente e que essa dor vai voltar, né? É aquela, ó, aquela vozinha que fica falando assim: que adianta eu superar a dor da traição aqui agora? Eu tenho certeza que essa traição vai voltar a acontecer. Afinal, todo mundo diz que quem trai uma vez trai sempre, que homem nunca muda. E aí eu vou ter que passar por essa dor tudo de novo. Eu entendo que você está pensando assim, porque você não tem conhecimento, você ainda não se despertou, você ainda não superou essa dor. Mas aí eu questiono o seu pensamento da seguinte forma: se você não superar a dor da traição, isso vai impedir você de ser traída novamente? Também não, mulher. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente supera a dor. Se a gente vai ficar, se a gente vai sair desse casamento, é uma decisão que vem depois. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim, é isso mesmo que estou pensando. A Alessandra falando aqui, ó. Eu acho isso o tempo todo, que é só uma questão de tempo. Então, Cíntia, e aí eu falo para vocês, se vocês acham que é só uma questão de tempo e não fazem nada com isso, qual é a chance de você superar a dor da traição e não repetir isso, seja nesse casamento ou numa nova relação? Nenhuma, gente. De braço cruzado, nada vai mudar. Então, essa é a teoria do louco. É continuar fazendo as mesmas coisas, achando que vai poder ter resultados diferentes. Então, eu preciso me abrir para um caminho novo. Se tudo que você está fazendo até agora não resolveu, então está na hora de você se abrir para um novo caminho que tem resultado, que tem ajudado tantas pessoas a superarem a dor da traição em até 4 semanas, muitas delas até menos do que isso. Fechado? O que eu não posso fazer de jeito nenhum?
ignorar a dor, ignorar a vergonha, do tipo, muita gente, vai dizer assim, não fica assim não, boba, isso acontece com todo mundo, ó, quem aqui nunca foi traído? Então tome muito cuidado. Às vezes as pessoas falam isso para nos ajudar, tá? Porque as pessoas não sabem lidar com a dor. Então, as pessoas vão tentar fazer com que você saia dessa dor rapidamente. Então, não liga para isso não, boba, fica tranquila, né? E aí, gente, a pior coisa que a gente pode fazer é ignorar essa dor. É ignorar, inclusive, essa vergonha que a gente sente, né? Com tudo que nos aconteceu. Ok? Isso é uma coisa que eu não posso fazer. Eu preciso curar essa dor. Eu não posso esconder essa dor, nem de mim mesma, porque em algum momento ela vai aparecer. E o primeiro gatilho que ela aparecer, você vai se tornar um monstro. Essa é a grande verdade. O que eu quero dizer com isso quando a gente fala que a gente vira um monstro? A gente não se reconhece. A gente não reconhece as coisas que a gente pensa. A gente não reconhece as coisas que a gente é capaz de fazer quando nós estamos em dor. Quando o gatilho dessa dor vira a chavinha dentro de nós. Nós nos transformamos nesse monstro. Por quê? Não somos nós. Esse monstro não somos nós. Nós somos puro amor. Nós somos pura essência. Mas quando nós estamos machucadas, chateadas, né? E nós não conseguimos superar essa dor de dentro de nós, nós pensamos e fazemos coisas das quais a gente não se reconhece. A gente olha e fala: não, essa pessoa não sou eu. Se fosse em outro momento, eu não pensaria isso. Eu não faria isso. Eu não teria coragem de fazer isso. Faz sentido isso para vocês? Ficamos muito amargas, muito amargas. Então, o que eu preciso fazer, Paula? A primeira coisa é ter as respostas dessa traição. Gente, eu entendo hoje, com esses anos todos, com mais de 10 anos trabalhando com mulheres que buscam superar a dor da traição, que o que mais machuca uma mulher e o que faz com que ela busque tentativas, né, sem solução, é a busca por respostas. Você tenta falar com esse marido do porquê que ele fez isso com você, por que ele te traiu, que ele tinha tudo dentro de casa, e essas respostas não vêm. Ou quando essas respostas chegam, elas não te convencem. E você ainda acha que é mentira e tantas outras coisas. E você não tem as respostas que você precisaria para dar os seus próximos passos. E sem essas respostas, você não consegue seguir em frente. E tem uma coisinha que eu já preciso te falar. A traição traz consigo uma mensagem para você. Por que a Adri precisou passar por essa traição? Por que a Janaína Bonfim precisou passar por essa traição? Por que a Paula Abreu precisou passar por essa traição? E as respostas são diferentes para cada uma de nós. E foi aí, sabendo de tudo isso, que eu criei esse método da jornada lógica dos relacionamentos, para trazer essa resposta para todas as mulheres. Porque essa traição entrou na minha vida. O que é que eu poderia, o que o meu casamento poderia ter feito de diferente para que essa traição não entrasse? E agora que ela entrou, quais são as mudanças que precisam ser feitas para que ela não caiba novamente? Faz sentido isso para vocês? Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês, que a gente não pode fazer, é pensamento de vingança. Porque nós julgamos tanto o marido, nós criticamos tanto a terceira pessoa, mas quando a gente vai para esse lugar de vingança, nós que estamos aqui, vamos para um lugar além desse marido, dessa terceira pessoa, quando a gente vai para esse lugar de pensamento de vingança. Não façam isso com vocês. Não façam. Essa não é você. Você não merece passar pelas consequências dessa vingança. E elas são tenebrosas. Se você acha que a traição é dolorida, a culpa, a responsabilidade por essa vingança vai te pesar o coração ainda mais. Então, você que está aí, que está pensando nesse processo de vingança, não faça. Existe outro caminho para você superar a dor da traição. Eu acredito muito na lei divina e que cada um, para toda ação, requer uma reação. E mesmo que eu não faça algo, né, me vingando dessas pessoas, existe uma lei maior
que vai colocar tudo no seu equilíbrio. E eu não vou precisar mover uma palha sequer. Acreditem nisso. Se só existe um caminho para a cura, e esse caminho é o amor, não é a vingança, tá? Acreditem em mim, no que eu tô falando para vocês. Então, essas são, quando eu encontro as respostas, eu começo a encontrar um caminho de autoconfiança em mim e no outro. Seja esse marido para ficar, ou seja nesse marido para sair. E aí, eu quero propor para vocês um pequeno passo para que vocês possam começar a tirar essa dor de dentro de vocês, que é um trabalho terapêutico da gente escrever uma carta, dando nome para a nossa dor. Então, uma carta que ela nunca vai ser enviada, mas eu vou escrevendo nela. Quais são os sentimentos que eu tenho? Quais são os pensamentos que eu tenho quando eu lembro dessa traição? E eu vou dando nome, eu vou nomeando aqueles sentimentos que muitas vezes se misturam. Porque aqui nessas aulas eu sempre vou falando para vocês, olha, a raiva, a tristeza, o sentimento da falta de confiança, da desconfiança, da baixa autoestima, eu vou dando nome para esses sentimentos que a gente vai tendo. Por quê? Porque dentro do meu método, eu criei um passo a passo para a gente ir lidando com cada um desses sentimentos dentro de nós. E fazendo essa substituição daquilo que eu não posso mudar, alterar, por algo que eu posso crescer, que eu posso aprender, que eu posso colocar em lugar. Então, eu recomendo aí para vocês, façam essa cartinha, aquela cartinha que você nunca vai mandar ela para ninguém, mas é um trabalho terapêutico, seu com você mesmo. Vai nomeando quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, que isso vai te trazendo quando você lembra da dor, da traição. Tá bom? Escreva, olhe para aquilo, como se aquilo fosse sendo tirado de dentro de você e você está vendo essa dor de fora agora. O que está faltando agora, Alessandra, que a Alessandra está falando aqui, ó, estou escrevendo faz tempo. Só escrever não é o suficiente. Eu preciso ir além. Agora eu preciso olhar e curar cada uma dessas emoções, ressignificando cada uma dessas emoções, ok? Em algo mais positivo. Como assim, Paula? É possível uma traição se tornar em algo positivo? O que vocês acham? A Janaína vai vir aqui contar para a gente um pouquinho da história dela. Como foi transformar essa dor em força? Jana, vem para cá para o nosso podcast das mulheres desvendadas e despertas. Vem para cá, mulher. Oi, gente, boa tarde, Paula. Prazer imenso estar com vocês. Ô, minha querida, que coisa boa estar com você aqui, coisa linda. Ai, gente, é sempre um prazer falar, né, sobre essa dor que vocês acham que nunca vai passar, porque hoje eu não sinto mais essa dor. Então eu digo para Paula sempre, Paula, você foi luz na minha vida e continua sendo luz na vida de muitas mulheres, porque você realmente não só nos mostra, mas dar o caminho de como é que a gente consegue superar isso. Graças a Deus, né? Amém. E você superou a dor da traição em 4 semanas, Janaína? Não, eu superei a dor da traição em menos de 4 semanas. E eu digo que para mim foi assim uma vitória, porque, né, são 20 anos de casada, 3 filhos, né, uma história super bonita, cheia de conquistas, onde você achava que tinha, eu sempre digo que a gente tem a família, né, porta-retrato de margarina, onde todo mundo elogia, nossa, sua família, seus filhos, né, seu marido, tudo que você construiu é tão perfeito, que quando isso entra na tua vida, você faz assim, gente, onde é que eu errei? E aí entra, né, uma série de perguntas, uma série de conflitos, não só a vergonha, né, mas assim, o sentimento de incapacidade, que eu acho que é o pior de tudo, porque não é só difícil você se reconhecer, né, com a falha de ser mulher, mas você se reconhecer com a falha de ser esposa, de onde é que eu errei, não é só colocar a culpa no outro, é sempre querer realmente dividir, só que no momento de dor a gente não percebe isso, né, Paula? Sim. E aí entra o sentimento de vingança, que hoje eu entendo muito bem isso, mas na época eu sempre dizia o seguinte, eu não tinha um sentimento de me vingar,
da pessoa, eu tinha um sentimento de destruir tudo aquilo que as pessoas achavam que era perfeito, que as pessoas achavam que era, né, intocável. Por quê? Porque eu sempre soube que a nossa maior conquista era a nossa família, né? Tudo que a gente construiu fica aí. Se a gente for embora hoje, vai embora, né? Passa. Mas assim, a nossa família é nosso bem maior. E como eu sempre falava, eu falei no meu primeiro depoimento, a minha vontade, né, era simplesmente pegar meu carro, todos os meus filhos, colocar e se jogar do primeiro precipício que eu encontrasse, porque eu sabia que era não era só a maior vingança, seria destruição, porque ele perderia tudo aquilo que ele mais almejou na vida, né? E assim, eu falo isso hoje e assim, não com sentimento de medo, né, mas com o sentimento de dizer que realmente ia ser uma falha, uma incapacidade muito grande como pessoa, mas que naquele momento eu não vislumbrava outra atitude, porque, né, a incapacidade era muito maior, o sentimento de dor superava tudo aquilo, e quando a gente está em sofrimento, eu sempre digo que você não tem só coragem, você se torna uma pessoa intocável, destemida, por isso que a gente vê tantas falhas acontecendo aí na vida, porque você não tem o medo. E quando você não tem medo, a dor, ela te dá dois sentimentos, ou o sentimento do medo, né, ou ela te dá coragem. Quando eu digo que quando a gente entra em medo, a gente simplesmente se incapacita, né? A gente entra no sofrimento, entra na depressão, se autoflagela, a gente acomete uma série de coisas. Mas quando a dor te traz a coragem, isso te dá, assim, uma série de coisas que você pode passar pela tua vida, que você pode atenuar na vida das pessoas de uma forma muito grande, gigantesca, que você não tem noção da capacidade que você pode fazer. Mas eu digo que a jornada me alimentou, né, de tantas informações, de tantos sentimentos bons, de tanto positivismo, de tanta informação, que hoje eu faço questão de falar para as pessoas que essa dor, esses sentimentos não faz mais parte da minha vida, e que a divisão hoje é muito mais presente do que é o meu papel e do que é o papel do outro, porque é muito fácil para a gente, mulher, botar a culpa no outro, né, Paula? A Paula fala Sim, muito sobre eu isso. falo mesmo, porque só quando a gente tem acesso a esse conhecimento que a gente se coloca no nosso lugar, né? Porque a gente está Sim. fora do nosso lugar, essa é a grande verdade. Ô, Jana, quanto tempo você está casada? Eu tô casada há 22 anos, né? No total de casamento, né? Namoro, 22 anos, né? Eu tenho 4 filhos, na realidade, mas a primeira filha de um primeiro relacionamento, que assim, foi passageiro, foi um namorado que passou, né? Eu sempre digo isso, mas do meu relacionamento são 3 filhos, uma moça de 21, menina de 17, a caçula de 11, né? Que é uma família que eu digo assim, maravilhosa, os filhos, né? Tudo estabilizado, né? Eu tenho a minha profissão, ele também, ele é funcionário público federal. Conhecemos o Brasil porque, né, filha de militar, esposa de militar, então a gente roda bastante, né? Então, assim, tudo equilibrado, né? Tudo feito, né, com muito, eu digo que com muito esmero. Veio para mexer tudo aquilo que você achava que estava Olha, organizadinho, arrumadinho, bonitinho. o tsunami da minha vida. O tsunami que me tirou da minha zona de conforto, que me tirou daquela questão de ser a esposa, de não ser a mulher, de não ser a companheira, de não saber ouvir, de estar numa posição assim, tipo, né, estagnada lá no meu pedestal, intocável, e achava que aquele comodismo era muito bom. E, gente, eu vou Estava dizer tudo que certo, assim, né? que estava tudo certo, só que para o outro não, né? Só que não, né? Ô, Jana, quando foi que você tomou a decisão de falar assim, não aguento mais essa dor? Não sei se você chegou a procurar uma outra terapia, mas você falou assim, eu preciso de ajuda. E foi quando eu Olha, apareci. isso, olha, foi muito rápido, porque assim, eu descobri a traição em um mês e um pouquinho. Eu já estava em processo de terapia, mas não por conta disso, por conta dos meus conflitos profissionais. É assim, né, eu sou jornalista, então a gente tem uma vida extremamente, né, corrida. E aí, por conta, né, dessa correria, tudo, eu estava em processo de terapia, mas uma coisa bem suave.
né? Tá. Mas quando ele sentou e ele falou para mim, que eu perguntei para ele o que estava acontecendo, e ele me confessou que ele tinha me traído não uma vez, mas 2 vezes, e que ele não aguentava mais conviver com Culpa, esse né? fato esse fato só para ele. E Sim. pior ainda, que ele gostaria que isso não se repetisse, mas que a culpa era minha. E naquele momento você olha e faz assim, meu, como assim a culpa é minha? Eu trabalho, eu sou dona de casa, né? A gente tem uma vida estruturada, a gente não falta nada, nós temos uma família perfeita. Como é que a culpa é minha? E aí você se coloca naquela posição, né, defensiva. E aí ele fala assim, a fala dele no momento é, olha, eu, eu gostaria que você procurasse ajuda, eu gostaria que você procurasse uma solução pra gente, porque eu gostaria que isso não se repetisse de novo. Mas se continuar na zona que você está, eu não posso te dar nenhuma garantia. E isso para mim foi muito forte. E aí, nesse momento, né, eu stalkeando o Instagram, e me apareceu a Paula, que foi, eu digo que foi mandada de Deus, foi meu anjo da guarda que soprou e falou assim, vai. E aí, na hora que apareceu, né, você, eu mostrei para ele na hora, eu disse, olha, que legal. Aí ele olhou para mim e fez assim, que legal, faz. Porque ele estava naquela coisa que, né, tinha Pedindo alguma coisa, ajuda, tinha né? pedindo ajuda, não era só a questão do ajuda dele, era me ajudar. E Uhum. aí, nesse momento, eu fiz a maratona de uma semana, né? Acompanhei todo o processo. E na hora, foi muito engraçado, eu sempre digo isso, que na hora que abriu lá, ele olhou para mim e fez assim. A gente estava indo, né, para o hospital, porque a gente estava em processo de exames, início de ano, aquela loucura toda, que é exatamente um ano atrás, né? Há um Exato um ano ano atrás. atrás. Eu participei da T13. Ele virou para mim e fez assim: abriu, disse abriu. Ele fez assim: me manda o link, que eu tô fazendo esse pagamento, vai ser agora. Eu quero que você faça isso, eu preciso. E eu tô bem confiante que vai dar certo. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente. Eu digo que o ensinamento, toda a informação que a gente traz, que a Paula nos dá, que a jornada nos traz, a gente leva para a vida. E leva para a vida mesmo, porque se você entrar com o teu copo vazio, eu digo que já na semana você já começa a mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de olhar para o outro, a tua forma sequer de julgar as pessoas, porque é muito fácil. Mas quando a Sim. gente entende, a gente tem o conhecimento, a gente para de fazer isso e a gente se põe no lugar do outro. Entra a empatia na tua vida com a tua situação, com a tua dor. E o que vai curar a tua dor em 4 semanas, menina, é a empatia por você, pela tua vontade de mudança, pela tua vontade de querer ficar aí ou sair, seja para uma vida melhor. Mas cure-se por você, porque se Sim. você se curar por você, você cura a tua vida. E a gente só tem uma, pelo menos nessa, né? Não é Ô, Jean, verdade? qual foi a maior dor que você sentia, né? Que você, quando você veio para essa jornada, que você achou que jamais seria impossível você conseguir superar essa dor e você conseguiu aqui dentro da jornada? Olha, a dor maior para mim foi superar o perdão. Porque eu não conseguia perdoar, não era o outro, era perdoar a mim. Porque se foi uma coisa que você falou muito firme, é a pessoa que se coloca dizendo: eu não consigo perdoar uma traição. E isso dentro para mim era gritante. Por quê? Porque eu vi a minha mãe ser traída a vida inteira. E ela dizia assim, e eu dizia: meu, por que ela está nessa situação? Mas ela nunca perdoou. Né? Ela nunca perdoou, né? É difícil, mas ela nunca saiu. E assim, uma pessoa que entrou em sofrimento, teve vários cânceres, enfim, teve uma série de problemas. E eu dizia, eu não quero isso para minha vida, porque eu não vou saber perdoar. E eu digo que eu soube perdoar, não só a questão do outro, mas me perdoar. Por quê? Porque eu era imatura, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha informação, eu não tinha uma série de atributos que fazem necessário para a vida da pessoa, que você olha e faz assim, eu sou falha, eu posso falar, mas agir de uma forma diferente. E quando a gente entra a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa base, fica muito mais fácil a superação. Não só para esse fato, mas para outros paradigmas, né, outros estigmas que a gente termina carregando para a vida da gente.
Exatamente. Ô, Jana, quando você percebeu que superou a dor da traição, qual foi a sensação que você teve? Como que você percebeu? Você Olha, falou assim, opa, peraí. além de ter um enorme alívio, eu me senti leve. Para ninguém, muito menos para mim, leve de ter superado, de poder falar, né, sobre esse fato que aconteceu na minha vida, que foi um fato isolado, né, mas que não ter a vergonha, sabe? Essa leveza, você poder deitar, dormir e não ter que sentir que alguém vai te julgar, esse sentimento de julgamento é muito bom. E tudo isso aconteceu na terceira semana, que eu digo que foi para mim espetacular, sabe? Não foi em 4 semanas, foi no início da terceira semana. Eu já estava totalmente curada. E isso é muito bom, porque eu digo assim, você não esquece o fato, mas o fato não te incomoda mais, né? E assim, você olhar para ele e dizer assim, eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida, porque foi uma permissão minha. É muito melhor, Sim. E a gente traz o né? controle de volta, né? Só que agora o controle Sim, está, na realidade, a gente tem as rédeas, opa, que travou mas que aqui. não tinha. Deu uma travadinha aqui, Jana. Oi, oi. A Então, gente eu digo que a gente traz o controle e as rédeas para nossa mão de algo que estava longe, mas que a gente tinha a ilusão que tinha. Porque eu digo que ninguém entra na vida de ninguém, o fato. A gente acha que tem a rédea na mão, mas a gente não tem. E aí acontece um tsunami para você olhar e dizer assim, caramba, meu, o cavalo tá longe e eu tô aqui, olhando para ele lá no descampado. E eu achava que ele estava do meu lado. Eu digo, isso é ilusão de ótica. Mas eu digo que aconteceu para o nosso crescimento. E a jornada é uma evolução total para a vida. Não é só para o crescimento, é para a vida. Isso que eu ia te perguntar agora. Depois que você superou a dor da traição na terceira semana, o que mudou na sua vida, no seu casamento? Hoje você continua casada, vive uma vida melhor Sim. que antes? O que mudou? Sim, hoje continuo casada, sim, vivo muito melhor. E hoje, uma coisa que eu descobri muito forte, que eu digo que a jornada trouxe muito isso para minha vida, é a questão da discussão. Como eu tinha uma vida muito corrida, ele também tinha uma vida muito corrida, a história do tá bom, deixa que assim tá bom, tava tudo muito cômodo. Ah, você decidiu isso, tá bom, então você decidiu isso, tá bom. Hoje não, hoje a gente senta, a gente discute, a gente conversa, e às vezes até ele fala assim, caramba, meu, você não fazia isso. Eu digo, exatamente. Estava numa zona de conforto, hoje essa zona acabou. Hoje a gente conversa, a gente discute. Quando eu digo assim, uma discussão sobre um determinado assunto, ele tem as divergências, eu tenho as minhas, nós temos os nossos, né, impasses, mas hoje está tudo muito mais preto no branco. Porque tinha que ser assim, Sim. sabe? E assim, hoje eu me sinto muito mais mulher. Não que eu nunca fosse, eu sempre fui uma mulher extremamente vaidosa, sempre me cuidei muito, mas hoje eu me cuido muito mais até, né? E ele fala assim, meu, você mudou demais. Mudou muito, muito, você cresceu demais, eu tenho até medo. Ele fala assim, eu tenho medo de onde você pode chegar, porque você só tem 43 anos, né? Então, não sei, agora que está na sua melhor fase, eu disse, que bom que essa descoberta veio na minha melhor fase, que agora eu tenho maturidade para viver todo esse momento. É isso mesmo. E é tão bom, né, Jana, quando a gente diz que como que a gente impede uma nova traição? Quando existe uma admiração desse marido. Quando ele Sim, sabe que essa mulher tem valor. E que se ele sim, pisar na bola, ele vai perder. Ele vai perder sim, tudo isso que ele admira e que ele quer ter. E ele vai perder. verdade, é Né? E verdade. isso Isso, traz para a gente um outro lugar, inclusive de confiança. Né? Eu ia te sim. perguntar isso agora. Você achava que tinha alguma coisa que poderia te impedir de superar essa dor? Olha, antes da jornada, sim, porque como eu te falei, eu vivi um momento de dor extrema, né, uma depressão extremamente profunda, um sentimento de vingança, eu digo de destruição, porque não era uma vingança, né, vingança é outra coisa, você se vingar do outro diretamente só, mas a partir do momento que envolve terceiros, que envolvia meus filhos, aquela coisa toda, era um momento, era uma dor de destruição, né, eu digo que era um espírito que tomou conta de mim, a dor foi tão avassaladora que eu não conseguia, eu não me permitia pensar nada. Mas hoje eu digo com toda certeza, com toda propriedade, que saindo disso, as meninas que estão aqui hoje, saindo
perdendo essa dor, perdendo esse sentimento, elas não vão ter só a confiança, né, do outro saber que não vai poder perdê-la. Vai ter a confiança dos outros que olham e dizem assim, nossa, eu sabia que ela era grande, né? Eu sabia que ela era sempre um mulherão, mas eu não sabia que ela poderia chegar onde ela está hoje, que é isso que acontece quando a gente está na jornada. Eu nunca ouvi uma história de uma mulher que fizesse a jornada e que as pessoas que estivessem ao redor não percebessem a grandeza que ela se torna. Sim. Que, afinal, é o nosso lugar. Acho que a Jana acabou caindo, a conexão dela caiu. Mas que, afinal, é o nosso lugar. O nosso lugar é um lugar grande dentro da nossa família, porque é o lugar da sabedoria. O homem traz consigo o lugar da segurança, da proteção. A mulher tem o lugar dentro da família da sabedoria, do acolher, do maternar. É sempre assim, ó. Um exemplo do que eu vou dar aqui agora é quando o homem chega em casa cansado, nervoso, estressado, e a mulher fala assim: calma, vamos encontrar uma saída. É exatamente isso que eu quero dizer aqui para vocês. Volta para cá, Jana. Voltei, gente. A internet, pois é. Então, Tá só respondo. Faz parte, gente. Quem faz ao vivo, né? É isso. É isso aí. Então, eu digo sempre o seguinte: hoje, participar da jornada, além de devolver, né, toda essa questão, essa confiança, essa sexualidade, essa grandeza, né, ela traz para a gente também a questão da qualidade de vida, porque a gente começa a valorizar a nossa vida, porque a gente vive muito para o outro. Muito, né, Paula? Muito para o outro, e na hora que essa cobrança vem, você de tanta entrega errada, eu digo que às vezes é uma entrega errada, demasiada, você não consegue entender o outro, e esse entendimento é muito. Eu digo que para restauração, como pessoa, e para a própria restauração do outro, é muito importante, né, esse sentimento realmente está totalmente curado. Sim, total. Total. Ô, Jana, as mulheres não entendem muito quando a gente fala que a traição foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Porque se não fosse por ela, nós estaríamos ainda vivendo aquele castelo de areia. Verdade. Como chegou essa frase para você hoje, depois que você escutou? Olha, hoje eu digo que realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pode ser uma ironia, muitas vezes fala que é uma ironia. Eu digo, gente, olha, não existia uma forma de nos tirar da zona de conforto, porque, pelo menos falando por mim, mas eu tenho certeza que várias mulheres se identificam com a mesma fala, quando você tem uma vida que você acha que é perfeita, que você acha que está tudo nos conformes, né, porque a gente chega com 20 anos de casado, você já construiu, né, boa parte, mais de 50%, 60%, 70% daquilo que você conseguia, né, você já está com casa, você já está com viagem, você já viajou, você está com filhos em faculdades, no meu caso, né, filha formada, né? Então, assim, você tem tudo equilibrado que você olha para trás e você diz assim, meu, tá tudo tão bem, só que não tá. Pro outro não tá, porque a gente não olha para quem tá do nosso lado, a gente não vê a necessidade de quem tá do outro lado, e quem tá do nosso lado tem necessidade. E tem muita gente que tá aí fora para suprir essa necessidade. Não digo que a necessidade sentimental, não digo que a necessidade não é só a física, não só a necessidade só sexual, mas a necessidade de dar atenção, de dar o carinho, que foi o que ele me cobrou. Você não me dá o carinho necessário, você não me dá, né, o sentimento necessário. O sexo é bom, mas não poderia ter sido melhor por você, mas você não estava nem aí porque estava tudo muito confortável. E a partir do momento que essa traição entrou na minha vida, que eu digo que foi a melhor coisa, mudou tudo. Porque tudo hoje na minha vida é diferente. Tudo. Nada é igual. Nenhum dia é igual, nenhuma noite é igual, nenhum final de semana é igual. Tudo é diferente porque a gente sabe que a rotina mata, principalmente depois de 20 anos, mas depois que a gente passa pela jornada, a gente não quer mais saber de rotina, a gente quer saber de viver todos os dias. É isso aí. Coisa boa, Jana. E assim, eu não sei qual é a fórmula, qual é a água que você toma, tá? Com tanto filho já crescido na faculdade, com essa cara de menina, com esse sorriso, com esse brilho, né? Com esse olhar de mulher apaixonante,
Como que uma mulher que passou pela dor da traição e pensou tantas vezes em destruição está aqui agora, com esse sorriso, com esse brilho no olhar, né? Disposta a mostrar para outras mulheres que, do mesmo jeito que você superou a dor da traição, elas também conseguem. Sim, conseguem, com certeza. E eu digo que não tem fórmula mágica, gente, só tem querer. Então, assim, ó, eu superei a dor da traição em menos de 4 semanas. Eu acreditei na jornada. Eu entrei com o meu copo vazio. Eu entrei com sede. Eu entrei com muita vontade. Eu entrei com muita confiança, não só de todo o material, de absorção de todo o material, mas sim com sede de conhecimento. Porque o ser humano, a gente só evolui com conhecimento. Podem tirar tudo, menos o teu conhecimento. Seja para hoje, seja para o futuro. E a jornada nos garante isso. Eu posso lhe dizer fidedignamente, tá? Eu entrei dessa forma e se estou aqui hoje falando para vocês, falando para milhares de pessoas, para um monte de amigas, como eu sempre digo, a superação ela só vem quando a gente quer. Eu superei a dor da traição, você também pode. Ô, querida, obrigada, viu? Um Sempre um beijo no seu prazer, coração. Paula. Muitas bênçãos aí para você, Amém. que você continue aí iluminando por onde você passa, com a tua luz, com o teu conhecimento, porque quando a gente cresce, a gente passa a transportar. Verdade. Obrigada, Um beijo no seu obrigada. coração, fique com Deus. Viu? Obrigada, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Coisa boa, né, gente? Como que a gente fala que isso é possível? Um beijo, fiquem com Deus.